Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Martim e o assunto agora é bonsai. Na confecção de um bonsai, você vai utilizar uma variedade muito grande de ferramentas. Não necessariamente você tem que ter todas essas aqui, mas quanto mais ferramentas adequadas você tiver, melhor serão os resultados do seu bonsai. Nós temos vários tipos de tesouras, nós temos também vários alicates, além de outras ferramentas. Nós vamos começar por ali. Aqui nós temos dois tipos de tesouras que não são necessariamente próprios para o bonsai, mas que também são muito boas. Essas duas. Aqui nós temos uma escova de dente. Aí você se pergunta, por que uma escova de dente no bonsai? Porque você precisa estar sempre limpando o tronco das suas plantas, para poder tirar o musgo e também o líquen. Esse aqui é um tensor. É uma ferramenta que você vai utilizar. Você vai amarrar uma ponta num galho, uma ponta em outra, e vai torcer esse meio. Isso vai trazer as duas pontas de encontro uma à outra. Aqui nós temos uma pasta cicatrizante. Essa não é uma profissional, eu mesmo fiz. Depois eu vou te mostrar como eu fiz essa. Nós vamos utilizar também alguns tipos de hashi, porque às vezes a gente vai precisar tirar o substrato que está dentro das raízes. Então você tem um torrão que você precisa desfazer, então você não pode cortar. Então você vai vir com o hashi que vai tirar o substrato que está entre as raízes, sem machucar as raízes. Por isso é muito útil. Eu tenho esse pequeno, tenho um outro grande também. Esse aqui ele já é para as plantas maiores. Um que eu utilizo bastante também é o pincel. Esse aqui está até um pouco gasto na ponta, tá vendo? Porque eu uso ele bastante. Também pode ser usado para passar a cauda sufocálcica na madeira morta. Eu utilizo também alguns tipos de alicate. O ideal é que você tenha um alicate próprio para arame, para bonsai. Ele tem a cabeça meio achatada, então na hora de morder o arame, ele não morde a casca da planta. Os que eu uso são esses aqui. Eu gosto muito deles. Esse, principalmente esse pequeno, que você encontra em qualquer casa de ferragens. Esse aqui eu uso apenas para torcer algumas pontas. Essa aqui é uma ferramenta indispensável se você quiser fazer uma madeira morta. Aqui eu tenho uma micro retífica. Você vai precisar também de uma retífica, é uma ferramenta maior. É a mesma coisa, porém uma ferramenta maior. Isso você vai precisar utilizar se você for confeccionar uma madeira morta muito grande. Mas para madeira morta pequena e para detalhes, essa ferramenta é muito boa. Você também pode utilizar nela um chicote. O chicote é um tipo de cabo alongado que você vai encaixar aqui e encaixar a fresa na ponta desse chicote. O ideal é que você sempre utilize também uma luva. Algumas plantas têm espinhos ou acículos que podem furar o seu dedo. Por isso é indicado o uso de uma luva. Aqui nós temos um tensor. Eu particularmente não uso, já usei. Ele é utilizado dessa maneira. Você coloca ele no galho e vai apertando aqui e ele acaba fazendo uma curva no galho. Eu não gosto muito dele porque, na minha opinião, ele faz uma curva muito reta, assim. Na verdade, ele só entorta essa parte aqui. Então ele faz a planta, o galho ele fica aqui dentro dessa maneira, né? Então ele faz tipo um triângulo. O ideal é que você também use sempre uma pinça. A pinça vai te ajudar quando você tiver que pegar alguma coisa muito pequena ou às vezes colocar alguma coisa muito pequena na sua planta, seja no penjim ou no bonsai. Às vezes acontece também de você ter uma raiz e às vezes ter um broto lá no meio ou às vezes um matinho lá no meio que você precisa tirar e não consegue com o dedo. Nesse momento, a pinça se faz necessária, porque você consegue ter o acesso àquele local. Essa ferramenta também é uma ferramenta muito boa. Isso aqui é um gancho. Ela é utilizada na hora do transplante. Você tem o torrão, da mesma maneira que você vai usar o hashi, você usa o gancho. Então ele vai puxar, retirar o substrato ou a terra
entre as raízes sem danificar. Toda vez que você for fazer um transplante, o ideal é que você imagine que aqui seja o tronco, seja o meio da planta. E isso aqui tudo em volta são raízes. O ideal é que você penteie as raízes sempre para o lado de fora, dessa maneira. Assim você não danifica tanto as raízes capilares. Raízes capilares são aquelas raízes fininhas. As raízes capilares são as mais importantes para as nossas plantas. Esse aqui é o mesmo garfo. A diferença é que ele tem essa pinça. Eu uso bastante essa. Eu acho ela mais fácil de usar. Mas essa também é muito boa. Do lado de cá. Isso aqui é uma mesa giratória. Muitas pessoas podem achar que é uma frescura, mas não é. A mesa giratória vai te ajudar muito na hora de confeccionar a sua planta. Porque você vai colocar a sua planta aqui e girando ela, você vai ver por todos os ângulos. Isso te dá uma visão muito melhor na hora de fazer o seu bonsai. Existem vários tipos de porta-adubos. Eu, particularmente, gosto de usar esse aqui. Esse porta-adubo você pode usar para colocar tanto o osmocote quanto o adubo orgânico, torta de mamona e farinha de ossos, entre outros. Ele tem uma tela bem fininha mesmo, então ele não deixa passar muita coisa. Eu gosto bastante, então você enche ele de adubo até a quantidade que você quiser e depois é só puxar essa cordinha, ele já está fechado. Essa vassourinha é muito boa para você poder limpar a beirada do vaso. Então você acabou de fazer um transplante, sua planta está toda bonita, com musgo, com tudo bacana. Então você vem para fazer um acabamento mais bacana, você vem limpando em volta do seu vaso, fica bem bacana. Essa aqui é uma faca de marca boa, eu estou sempre afiando ela, então ela está sempre bem amolada, né? Bem afiada. O que a gente utiliza também no bonsai são alguns tipos de alicate. Essas ferramentas já são específicas. Então vamos começar por aqui.